Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor mais uma vez, no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Segunda Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor, vamos fazer a leitura. Diz assim o texto: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, Senhor, e Te agradecemos por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor ainda fará em nós, por meio de nós e entre nós. Nós te pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito encontre em nossos corações nessa noite terra fértil, onde a Tua palavra seja lançada e onde a Tua palavra possa frutificar, Senhor. Que aquilo que nós recebermos da Sua parte nessa noite seja compartilhado por meio das nossas vidas, aonde quer que nós estejamos. E que a Ti seja toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, certamente você, assim como eu, já conheceu ou já conviveu com pessoas que por conta do seu estado físico tenha consciência ou tenha percepção de que a morte está próxima. Pessoas que estão doentes, estão enfermas ou que já têm muita idade e que entendem que pela sua condição física não lhes resta mais muito tempo de vida. Eu já conheci pessoas assim, já convivi com pessoas assim, certamente vocês também. E talvez você tenha notado uma particularidade nessas pessoas que tem a ver com o discurso delas, com a fala delas. Normalmente a fala dessas pessoas, principalmente quando elas conhecem ao Senhor, nos surpreende. Às vezes nós vamos até essas pessoas com a intenção de confortá-las, com a intenção de levar a elas uma palavra de esperança, e nós é que saímos confortados. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com muitos de vocês. Mas é interessante, eu não sei se você já atentou para isso, que nós podemos identificar aquilo que realmente é importante para uma pessoa quando nós prestamos atenção nas suas últimas palavras. Aquilo que as pessoas costumam dizer, ou aquilo que as pessoas costumam fazer, quando elas têm a percepção de que a vida está chegando ao fim, diz muito a respeito delas, ou talvez diga tudo, na verdade, a respeito delas. Eu vou dar um exemplo prático para que você compreenda melhor. Numa outra igreja onde eu congregava, havia uma senhora que eu não cheguei a conhecer.
Quando eu fui para essa igreja, essa senhora já havia falecido. Mas a história que a gente ouvia a respeito dela era comum. Muitos falavam. E dizia que ela ia para a igreja e levava os 2 netos. Sempre levou os 2 netos para a igreja. O filho dela e a nora não iam à igreja, mas ela fazia questão de levar os netos. E os netos cresceram ali dentro da igreja. Quando ela adoeceu e ela tinha então essa consciência de que a vida dela estava chegando ao fim, ela chamou a nora, chamou o filho e fez um único pedido: continue levando as crianças à igreja. Ela não pediu mais nada, ela só pediu isso. E essa fala, esse pedido dela, diz muito a respeito de quem ela era. Eu não a conheci. Eu entrei à igreja, eu cheguei na igreja muitos anos depois da morte dela. Os seus netos já eram jovens, mas a história dela ainda era lembrada na igreja. Nós temos na Bíblia aí também outros exemplos. As últimas palavras de Jesus. Quais foram? Se você lê o finalzinho dos evangelhos, principalmente dos evangelhos sinóticos, você vai ver. As últimas palavras de Jesus tinham a ver com a grande comissão, o comissionamento. Jesus dizendo: vão, preguem o evangelho, façam discípulos, os batizem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos evangelhos sinóticos está isso, e lá em João também nós encontramos isso. Jesus dizendo qual era a missão dos discípulos, o que se devia fazer, as últimas palavras de Jesus para o seu povo. E a segunda carta de Paulo, então, a Timóteo, traz também as últimas palavras dele, do apóstolo Paulo, para o seu filho na fé. Timóteo era filho na fé de Paulo. E Timóteo era também um jovem pastor, ainda inexperiente, na igreja de Éfeso. E essa carta, essa segunda carta, contém as últimas lições que Paulo queria deixar para Timóteo, os últimos ensinamentos que Paulo queria deixar então para o seu discípulo. Nela, é uma carta curta, né? Poucos capítulos. Se você ainda não leu, leia. Eu tenho certeza que você vai aprender muito nessa leitura. Mas nessa carta você vai perceber que Paulo exorta Timóteo, que ainda era jovem, que ainda era muito tímido. Ele exorta então Timóteo a desenvolver os dons espirituais na sua liderança, sem medo e sem vergonha. Paulo também motiva Timóteo, usando diversas metáforas sobre a liderança, falando sobre atleta, sobre o soldado, sobre batalhas. Paulo vai usando diversas metáforas para ensinar Timóteo. Paulo também orienta o seu jovem aprendiz sobre como se comportar, ou sobre como lidar com os tempos difíceis, com as dificuldades que certamente viriam sobre o seu ministério. Paulo fala sobre valores, sobre princípios. Paulo descreve, ou talvez Paulo redescreve o evangelho como sendo uma verdade que deve ser preservada, como uma ferramenta que tem que ser experimentada e também como um tesouro que tem que ser apreciado. Paulo diz para Timóteo que ele deveria fazer, que o evangelho que ele iria pregar deveria alcançar lugares aonde Paulo não havia conseguido ir. Paulo desafia então o jovem Timóteo a assumir um legado. E é exatamente sobre isso que eu quero refletir com você nessa noite. A importância do legado que nós deixamos. Nós passamos a vida inteira e nós aprendemos isso dentro de um sistema capitalista que nós estamos envolvidos desde antes de nascermos. Nós aprendemos a vida inteira que nós temos que trabalhar para conquistar. Que nós temos que trabalhar para amealhar coisas, para juntar coisas, para ter coisas. Nós aprendemos e nós seguimos a nossa vida assim.
E nós fazemos isso porque nós acreditamos que nós precisamos deixar algo para as pessoas que nós amamos. Precisamos deixar algo que possa garantir o futuro daqueles que nós amamos, ou pelo menos tornar o futuro daqueles que nós amamos um pouco mais tranquilo. Nós queremos então, e nós trabalhamos então para deixarmos uma herança. E já aqui eu quero diferenciar herança de legado. E de uma forma bem simples e de uma forma bem objetiva. Eu quero dizer para você que herança é o que nós deixamos para alguém. E legado é aquilo que nós deixamos em alguém. Um conjunto de valores, um conjunto de princípios, de ideias que norteiam a nossa vida. A nossa cosmovisão, a maneira que nós vemos o mundo. O sentido ou aquilo que dá sentido para a nossa existência. Aquilo que nos moldou, aquilo que nos transformou, aquilo que nos fez quem nós somos. Isso é o nosso legado. E é aquilo que nós deixamos em alguém, o que nós deixamos nas pessoas. Isso está diretamente relacionado às escolhas que nós fazemos. O modo de vida que nós temos, os valores que nós proclamamos, sobre os quais nós pautamos a nossa vida. Tem a ver com integridade. Eu sou o que vivo e eu vivo o que eu falo. Integridade. Você já pensou que o legado que você deixa em alguém certamente será tema das conversas de muitos a seu respeito depois que você morrer? Você já pensou, ou você já se perguntou, o que será que as pessoas vão falar sobre mim depois que eu morrer? Quando eu não estiver mais aqui, o que será que vão falar sobre mim? Certamente, como eu, você já ouviu a seguinte frase sobre alguém que havia morrido. Ah, bom, não é porque morreu que virou santo. Talvez a gente já tenha até dito uma frase como essa. E o que será que vão falar de você quando você não estiver mais vivo? Isso tem a ver com as escolhas que você tem feito hoje. Isso tem a ver com as ações que você tem tomado hoje. Isso tem a ver com a integridade que você tem hoje, se você tem. Isso tem a ver com a pessoa que você é hoje. O que é que vão falar sobre mim quando eu não estiver mais aqui? Recentemente nós perdemos, né? Nós perdemos e o céu ganhou. 3 pessoas muito amadas. Dona Maria Marques, Dona Maria Mariotto e Dona Emília. E eu pude perceber, no momento de velório, no momento de sepultamento, o legado que elas deixaram na vida das suas famílias, na vida dos amigos, na vida da comunidade de fé, por meio dos testemunhos que eu ouvi sobre elas. E certamente isso só aconteceu porque houve da parte delas uma preocupação com quem elas estavam sendo, com o que elas estavam fazendo, com que mensagem elas estavam transmitindo, com o legado que elas estavam deixando. E se não houver essa preocupação em mim, se não houver essa preocupação em você, certamente será muito difícil formar pessoas melhores para o amanhã. Será muito difícil deixar um legado positivo, porque o legado pode ser também negativo. Será muito difícil, então, deixar um legado positivo para a geração que vem. E se isso não acontecer, se nós não tomarmos a consciência de que isso é necessário, de que isso é urgente, que tenebroso amanhã será. Ou talvez nós já possamos dizer a respeito do hoje, que tenebroso o hoje tem sido. Talvez porque aqueles que vieram antes não se preocuparam em deixar um legado positivo.
melhor maneira de formar, a melhor maneira de educar essa geração é por meio de exemplos. Muitas vezes o nosso discurso, né, entra por um ouvido e sai pelo outro, mas aquilo que nós somos, o exemplo que nós damos, esse fica. Esse é registrado no consciente. É preciso que essa geração olhe para nós, aí então chamando a responsabilidade para nós, o povo que se chama pelo nome de Deus, nós que nos entendemos cristãos, nós que nos entendemos filhas e filhos do Senhor Altíssimo. É preciso então que essa geração olhe para nós e que veja que há coerência entre o nosso discurso e as nossas ações. Chega dessa fala, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso tem que ser riscado das nossas vidas. Nós temos que dizer, olhe para mim como Paulo disse, olhe para mim e faça como eu faço. Deixar um legado não é escrever uma lista de princípios e exibi-las, não é. Deixar um legado não é sentar aí falando diretamente aos pais, não é sentar com seus filhos e dizer a eles o que é certo, não é. Não é levá-los à igreja, levá-los à escola dominical ou mesmo à escola secular e achar que os pastores, achar que os líderes, achar que os professores são os únicos responsáveis em orientá-los. O maior aprendizado passa pelo que eles estão vendo e pelo que eles estão vivenciando dentro de casa. Deixar um legado passa por uma vida de santidade, por uma vida separada para Deus, passa por uma busca em adquirir autoridade espiritual, passa por viver em comunhão, em intimidade com Deus, em viver em submissão a Jesus Cristo, em caminhar sobre a unção e sobre a direção do Espírito Santo. Não basta frequentar a igreja, é preciso ser igreja. É preciso ser a igreja que é o organismo vivo, que é o corpo do qual Cristo é a cabeça. Há um legado que você constrói durante a sua existência e que será deixado. E esse legado é muito mais importante, esse legado tem muito mais valor, e esse legado será muito mais duradouro do que os bens materiais, do que as posses que você possa deixar. E, aliás, falando em herança, falando em posses, em bens materiais, que nós possamos deixar aí para os nossos, então, herdeiros, se o nosso legado for positivo, os nossos herdeiros saberão o que fazer com os bens que nós iremos deixar. Se o nosso legado não for positivo, em pouco tempo, os nossos herdeiros vão consumir todo o bem material que nós deixarmos. E, na verdade, meu irmão, minha irmã, você não precisa morrer para que o seu legado seja valioso, para que o seu legado seja estimado por alguém. No texto que nós lemos, Paulo, então, após exortar, aconselhar e orientar e encorajar Timóteo, ele diz, lá no versículo 6, ele diz que sabe que a morte dele está próxima. Ele utiliza nesse versículo 6, uma metáfora baseada na linguagem sacrificial do Antigo Testamento. Ele usa aí a palavra libação. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que... Primeiro eu vou explicar para você o que é libação. Libação, então, era uma ocasião em que o vinho era derramado no altar do Senhor como gratidão, como uma oferta de gratidão a Deus. Então, o que Paulo está dizendo, a explicação sobre essa oferta de gratidão, sobre libação, você encontra lá em Números, no capítulo 15. Depois, se você quiser ler, é bem interessante.
Então, o que Paulo está dizendo, ele está olhando para a situação presente, ele está olhando, ele sabe que a morte se aproxima, ele sabe que o tempo da sua partida havia chegado, mas ele entende que tudo isso é como uma oferta de gratidão a Deus. Gratidão a Deus. No versículo 7, ele diz, olha, eu combati o bom combate. Eu completei a carreira e eu guardei a fé. Eu só quero voltar aqui um pouquinho e dizer uma coisa para vocês. Quando Paulo entrega esse momento final da vida dele como oferta, como libação ao Senhor, ele está cumprindo o que está lá em Romanos, no capítulo 2, do versículo 1. Ele apresenta o seu próprio corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É isso que Paulo está fazendo. E é interessante que no grego, no original grego, essa expressão, essa frase, tempo da minha partida é chegado, ele tem o sentido de desprendimento, tem o sentido de libertação. Era assim, era dessa maneira que Paulo enxergava a própria morte, que ele seria liberto. E aí no versículo 7, então, ele diz, olha, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Ele usa também aí essas metáforas referentes à vida de um atleta, à vida de um soldado. Lá no original grego também, é interessante que Paulo coloca o objeto antes do verbo. Ou seja, no original grego, o versículo 7 está assim, o bom combate, combati. A carreira, completei. A fé, guardei. Isso parece, num primeiro momento, não fazer diferença nenhuma, mas faz. Porque ele está dizendo que a ação que ele teve, que a ação que ele promoveu, só foi possível porque Deus estava com ele. A ação foi consequência da presença de Deus com ele. Olharmos dessa forma para esse texto, esse termo bom combate, ganha mais ênfase. No original grego também, essa palavra bom significa excelente, significa insuperável, significa admirável, precioso, magnífico. Então Paulo está dizendo, olha, eu tive um combate magnífico, insuperável, notável. Isso demonstra o quanto era importante para Paulo uma vida em favor do Evangelho, uma vida em favor de Cristo. No olhar humano, quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós vemos uma vida de privações, uma vida de perseguições, uma vida de sofrimento, uma vida difícil. Mas do ponto de vista da fé, nós vemos uma vida onde um combate nobre, onde um combate notável, um combate singular, um combate inigualável foi travado, foi vivido. E nós entendemos então que valeu a pena. Paulo está dizendo para mim e para você, e Paulo disse para Timóteo, valeu a pena viver por Cristo, e vale a pena morrer também por Ele. O bom combate significa, sim, algo extremamente duro. Significa, sim, uma grande batalha, algo que exige muito de nós. Talvez você esteja vivenciando um bom combate. Algo que tem exigido de você muita força. Algo que tem exigido de você muito desprendimento, algo que tem exigido de você muita dependência de Deus. Mas eu te convido nessa noite a aprender com Paulo, a olhar para a vida de Paulo, porque ele nos mostra isso, que vale a pena viver e que vale a pena morrer por Cristo. Acabei a carreira, ele diz. Como numa corrida com muitos obstáculos, assim é a vida. Uma corrida com muitos obstáculos, porque nós temos um ponto de partida e nós temos um objetivo, nós sabemos aonde nós queremos chegar.
E nós vamos trilhando esse caminho, nós vamos correndo aí pela vida e vamos encontrando muitos obstáculos que nós temos que superar, mas que nós precisamos entender que só vamos superar se nós tivermos plena convicção de que o Senhor está conosco. De que o Senhor está conosco. E Paulo agradece então ao Senhor, porque ele conseguiu então completar o ministério para o qual o Senhor o chamou. E conseguiu completar esse ministério sem se desviar. Seguiu para o alvo, ele também diz isso. E Paulo diz que nessa caminhada difícil, desafiadora, onde ele teve que combater um bom combate, que ele guardou a fé. Com essa expressão, Paulo está dizendo, está afirmando, ou então ele está reafirmando a sua confissão de fé. Paulo está dizendo que a sua confiança em Deus, no Deus que o escolheu, que o chamou, que o capacitou, que a sua confiança nesse Deus permaneceu inabalável, apesar das circunstâncias, apesar das lutas, apesar dos desencontros, apesar. Então, meu irmão, minha irmã, o que Paulo ensina para mim e para você nessa noite, o que Paulo está dizendo para mim e para você nessa noite é, olha, eu sofri sim, eu fui humilhado, eu fui perseguido, eu passei necessidades, eu passei privações e eu estou prestes a morrer, mas eu faria tudo de novo. Porque eu vivi de acordo com aquilo que eu acreditava. A minha existência foi um testemunho vivo da minha fé. Eu vivi por Cristo e eu estou pronto a morrer por Ele. Paulo então diz para Timóteo que ele deveria imitá-lo. É isso que Paulo está dizendo. É esse encorajamento que Paulo quer dar a Timóteo. Olha, eu cumpri a minha missão. Agora eu vou alcançar a recompensa. Está aí no versículo 8. Ele declara a esperança acerca do seu futuro e do futuro de todos aqueles que verdadeiramente amarem a Cristo. Paulo diz, eu sei que a coroa da glória está reservada para mim. E Paulo diz para Timóteo, está reservada para você. E Paulo diz para mim e para você nessa noite, que também está reservada para nós. A certeza da morte para Paulo não era motivo de tristeza. Ele tinha fundado igrejas, ele tinha orientado líderes, escrito cartas, ele tinha pregado. E agora Paulo fala que o que faltava era ele voltar para casa. Ou como nos foi dito lá no velório da Dona Emília. Na verdade, o que faltava era Paulo chegar em casa. Ele não estava partindo, ele estava chegando. Foi o que a Leia nos trouxe lá no velório da Dona Emília. Então a vida para ele era uma corrida em que se podia vencer. A vida para Paulo era uma batalha para ser lutada, com uma verdade para ser guardada. E ele sabia que a sua coroa o estava aguardando como símbolo da sua vitória. Esse então é o legado que Paulo deixou para Timóteo. Esse é o legado que Paulo deixa para todos nós. Eu quero te convidar nesse momento a fechar os teus olhos, a se colocar na presença do Senhor, a deixar que o Espírito Santo continue ministrando no teu coração. Legado tem a ver com identidade em Cristo. Quem você é em Cristo Jesus. É o conhecimento pleno da verdade que faz você crescer, da verdade que tem alimentado a sua vida, da verdade que te sustenta, da verdade que te orienta nas suas escolhas e na sua caminhada. Tem a ver com o alicerce sobre o qual você tem construído a sua história.
qual é o legado que você vai deixar? Quando você não estiver mais aqui, o que é que vão falar a seu respeito? Enquanto você ouve essa canção, se coloque na presença do Senhor. E deixa o Espírito Santo responder para você. E se você entender que é tempo de mudança, que é tempo de escrever uma nova história, que é tempo de construir um legado positivo, peça ao Senhor que te ajude nessa empreitada. Que sou, nem o que tenho diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a ti. 24 anciões na entrada em Jerusalém, na casa de Simão, eu me lanço aos seus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti. Senhor, outro bem além de ti, outro bem além de ti, outro bem além de ti, Senhor. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a ti. Com os 24 anciões na entrada em Jerusalém, na casa de Simão, eu me lanço aos seus pés. Não tenho outro bem além de ti, outro bem além de ti, outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro. Amo, como eu te quero, eu te adoro. Eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. Eu te amo.
amo, como eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. Deus e Pai Todo-Poderoso, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença, Senhor. Colocamos as nossas vidas, Senhor. Oferecemos a nossa vida no Teu altar, ó Deus. Muitas vezes, Senhor, como Paulo também nos lembra, nós não temos feito o bem que desejamos, mas o mal que não queremos, esse está sempre diante de nós. Muitas vezes, Senhor, não temos feito as escolhas corretas nas nossas vidas. Não temos optado por ser quem o Senhor nos chamou e quem o Senhor nos criou para ser. Mas temos nos tornado, Deus, aquilo que nós entendemos e aquilo que nós desejamos ser. Ó Pai, em nome de Cristo Jesus, a Tua palavra nessa noite nos alerta, Deus, de que a urgência em que o reino de Deus seja manifestado, Senhor. Ela nos diz que é preciso pregar a palavra, quer seja oportuno, quer não seja, que é preciso corrigir, que é preciso repreender, Senhor, exortar, mas com longanimidade, com paciência, com amor. A Tua palavra nos lembra nessa noite, Deus, que haverá um tempo em que não suportarão mais a sã doutrina, Senhor, e que vão preferir viver lendas, Senhor, histórias. A Tua palavra nos exorta, Senhor, a sermos sóbrios e vigilantes, a cumprirmos, Senhor, cabalmente o ministério que o Senhor nos confiou. A Tua palavra, Senhor, nos leva a refletirmos a respeito de quem nós temos sido, do legado que nós estamos deixando, ó Deus. Que nessa noite o Teu Espírito Santo tenha liberdade para ministrar em nossos corações aquilo que nós precisamos deixar de fazer, aquilo que nós precisamos tirar das nossas vidas, Senhor, porque não agrada a Ti, porque não faz parte do Teu plano, nem do Teu propósito para as nossas vidas, nem para as nossas famílias, nem para as nossas casas, nem para a nossa igreja, Senhor. Ó Pai, em nome de Cristo Jesus, dá-nos a visão espiritual, Senhor, daquilo que está acontecendo ao nosso redor, para que nós possamos compreender, Senhor, onde nós estamos e aonde nós devemos chegar. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, que ao olharmos para nossas vidas, nós possamos dizer como Paulo, que combatemos o bom combate, e que completamos a carreira, que fomos até o fim, que não deixamos nada pela metade, que não deixamos nada no caminho, Senhor. Que possamos dizer como Paulo, que apesar de todas as lutas, que apesar de todas as dores, que apesar de todas as decepções e sofrimentos, a nossa fé foi preservada, a nossa fé foi guardada, a nossa confiança no Senhor não foi abalada. Em nome de Cristo Jesus, Pai, que como Paulo, nós tenhamos a esperança, Senhor, de recebermos de Cristo, o reto juiz, a coroa da justiça, que está reservada para todos aqueles e aquelas que verdadeiramente o amam. Recebe, Senhor, as nossas vidas como oferta a Ti nessa noite. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. E louvado seja o nosso Deus.